Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai começar a estudar Roma antiga, né? Que foi uma das maiores civilizações da antiguidade. A história de Roma, ela demonstra, assim, traz uma história de uma pequena cidade no centro da Península Ibérica que vai se transformar num dos maiores impérios, né? Que vai durar mais de 1000 anos e que vai influenciar grande parte do mundo até hoje. Né? Então, a cultura de Roma, política, as suas instituições políticas, o direito romano, até mesmo a engenharia dos romanos, vai estar presente até hoje, né? No nosso mundo contemporâneo. E aí, a história de Roma, ela tem 3 fases de organização política, 3 tipos de organização política. Então, Roma tem a monarquia, um período de monarquia, um período de república e um período de império. Né? Então, eu vou falar hoje desse primeiro período, que é o período da monarquia. Mas antes disso, é importante dizer que a história de Roma está relacionada com algumas lendas. Né? O surgimento de Roma está relacionado com uma história que está contada na obra Eneida, do poeta Virgílio, que ele fala dos descendentes de Enéas, que é um dos heróis da Guerra de Troia, né, que vai para a Itália, para a Península Itálica, depois da destruição de Troia, e aí os seus descendentes, que é Rômulo e Reno, né, que são os descendentes de Enéas, eles foram jogados no rio para morrer, né, pelo Amulho, que era o usurpador do trono. E aí, eles, largados no rio, foram amamentados por uma loba e depois foram criados por um camponês. E aí eles voltam, destronam o usurpador do trono e aí recebem a missão de fundar Roma. Fundam, né? E depois há desentendimento entre os gêmeos e o Rômulo mata o Reno e ele se torna o primeiro rei de Roma. Mas o que é importante, para além dessa lenda, é que Roma surge a partir dessa fusão dessas pequenas aldeias, dessas pequenas cidades de pastores latinos, né? E é a partir daí que ela vai se tornar uma cidade-estado e vai se organizar como monarquia. Ou seja, ela vai ter um rei, né? Esse rei, ele tem uma função executiva, ele é também juiz, ele tem uma função judicial e religiosa. Então, com a fundação de Roma, a partir dessas cidades que passam a ser governadas por um rei, né? Ela se torna uma monarquia, ok? Então, nesse período dessa formação, a sociedade também vai se estruturar em determinados grupos sociais, né? Que eu já está escrito, já mandei isso para vocês. Mas são os patrícios, que são os donos da terra, que detêm poder político e as riquezas, os clientes, que são aqueles que estão diretamente associados e articulados com esses patrícios e que possuíam proteção social e um certo poder econômico. E a grande maioria da sociedade é formada por uma camada social que não tem terra, que não tem riqueza, que não tem poder político e que são totalmente, imensamente, intensamente explorados pelos patrícios, que são os plebeus. Né? E esse conflito entre plebeus e patrícios vai ser uma constante na história de Roma. E além desses, tem os escravos em geral, que normalmente estão associados aos estrangeiros, aqueles que não eram da cidade de Roma. Bom, mas nesse processo tem algumas novidades, né? Tem a novidade de instituições políticas que não existiam e que passam a existir. Por exemplo, o Senado, que era composto por patrícios e que assessorava o rei, tinha o poder, inclusive, de vetar suas leis, né? E também tem a Assembleia Curiata, que estava formada por um conjunto de mais ou menos de 30 chefes de famílias patrícias, e eles eram responsáveis por confirmar as reis. Tratavam dos assuntos jurídicos, realizavam as eleições do rei, mas, logicamente, a sua função vai se transformando no decorrer do tempo. E
conflito, né, do rei com o Senado, com a Assembleia Curiata, ok? O rei começa a se aproximar, por exemplo, da plebe, que era descontente com os patrícios, para garantir seu poder. E é nesse jogo político do rei, com os interesses da plebe, com a Assembleia Curiata, com o Senado, que o último rei vai ser deposto por um golpe político que vai marcar o fim da monarquia e vai surgir um novo período, que é o período da República. Mas o que é importante a gente reter dessa história? É que o conflito entre patrícios e plebeus vai ser constante. Os plebeus sempre buscando melhores condições de vida e encontrando a resistência por parte dos patrícios, que detinham o poder político. Tá certo? Então, por hoje a gente vai parar aqui e próximo vídeo eu continuo com a próxima etapa.